Não, Pronor não viu, não. Não? Não, esse não. Então pronto, a gente vai falar sobre o planejamento de dieta para indivíduos saudáveis. Como eu já falei para vocês, em nutrição humana a gente trabalha com dieta para indivíduos sem patologias. Mas sempre vai ter uma questão ou outra, como por exemplo a gente trabalhou semestre passado, alguma anemia ou alguma alteração em exames laboratoriais, né, exames bioquímicos tipo dislipidemia, como a gente trabalhou, né? Colesterol alto, os triglicérides altos ou açúcar alto. Mas assim, a gente não vai trabalhar com patologias mais específicas, como por exemplo câncer, doença hepática, enfim. Mas mesmo os indivíduos assim saudáveis, eles podem ter alguma alteração ou não. Por isso que eu gosto sempre de colocar nos casos clínicos, que é para justamente explorar a mente de vocês, né? Abrir essa questão do conhecimento e saber o que fazer quando pegar um paciente dessa forma. Mas também pode ser só porque um paciente quer emagrecer ou quer hipertrofiar, enfim, esses indivíduos saudáveis assim, nessas condições. Bom, como é que a gente faz para iniciar o cálculo da dieta? Primeiro a gente vai fazer a anamnese, né? Uma boa anamnese, como eu falei para vocês já em outro momento, pegar o máximo de informações possível que esse paciente puder passar pra gente. Vai ter paciente que é mais introspectivo, vai ter paciente que vai contar a vida dele todo se deixar. Então a gente vai se deparar com essas duas situações. Se for um idoso, muitas vezes o idoso gosta mais de compartilhar, de falar das coisas da vida, mas muitas vezes também ele não vai saber dizer algumas informações. Então, sempre que a gente for atender idoso, criança, adolescente, a gente precisa que ele esteja acompanhado de algum responsável. Se não souber responder alguma coisa, essa pessoa vai responder pra gente. No caso do idoso, é mais por isso, né? Mas se for criança e adolescente, é obrigatório que ele esteja com algum acompanhante. Então, a gente vai definir o diagnóstico nutricional, identificando todas as características do indivíduo. E essas características, tudo que a gente achar de... Por isso que, lembra que eu falei pra vocês quando tá lá lendo um caso clínico? Vai sublinhando. Tudo que você acha de importante, destaca. Tudo que você vê de errado, né, entre aspas, tudo que você vê assim, de alteração ou de necessidade de mudança, você vai trabalhar no plano alimentar. Então, é bom sempre estabelecer uma listinha com as prioridades. Quais são os objetivos aqui? Tem que deixar tudo bem claro e definido para que a gente faça um bom trabalho. Então, você chega lá, o paciente, meu objetivo principal é emagrecimento. É o objetivo principal dela. Você vai anotar. Mas aí, ao decorrer do seu atendimento, você observa que o intestino não funciona direito. Então, vai colocar lá, intestino não funciona. Obstipado, enfim. Ele é sedentário, então sedentarismo é outra coisa que você vai precisar trabalhar com ele. É claro que vai ser encaminhando para um profissional da área, mas é algo que você vai precisar destacar e levar em consideração, já que o metabolismo dele não é tão acelerado, por exemplo. Outra coisa em relação à alimentação é alta ingestão de carboidratos simples, né, de carboidratos refinados. Isso aí você vai ter também que trabalhar. Qual é a mudança que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que trocar essas fontes de carboidrato simples para os complexos. Tem muita gordura saturada. O que é que eu vou fazer? Trabalhar tirando essa gordura saturada e preferir as mono, as poli. Então, é nesse tipo de coisa que você vai ter que observar e detalhar tudo que você vê de importante nessa anamnese para trabalhar no plano alimentar. A partir daí você vai determinar as necessidades energéticas, né, as necessidades calóricas, de acordo com as necessidades do indivíduo e os objetivos que já foram pré-estabelecidos. E aí, após isso, fazer a distribuição do VET, a distribuição das calorias por refeição. Lembra que a gente trabalhou com a distribuição do VET? Escolheu lá no de jejum de 25 a 30, para saber se está dentro do que se espera. No lanche, 10 a 15. Colação, 10 a 15. Lembram disso? Ou a gente não trabalhou isso? Eu não lembro, não.
Eu também não. Eu só faço isso com nada. Então, a gente já vai ter isso aqui de novidade. Distribuição do VET por refeição. Ah, é porque é da aula de adequação da dieta. Eu não mostrei pra vocês mesmo, não. Tô anotando aqui pra eu lembrar. Ai, falar nisso, gente, deixa eu só fazer aqui a chamada. Pra eu não esquecer. Acho que tá todo mundo. Brenda, Dani, Gleice, Joyce. Gente, Malvina é quem mesmo? Que não é Malvina, né? Iraci. Iraci. Ah, não botei teu nome aqui não, Iraci. Tá faltando o rapaz. Ou ele não pega essa matéria? Heleno. Eu nem sei, eu sei que ele pega de ontem, né? Agora essa eu nem sei. Certo. Então, essa questão aqui da distribuição do VET por refeição, a gente vai ver depois. Mas só para vocês terem uma ideia mais geral. O de jejum é uma refeição que, quando a gente calcula, depois de calculada, né, toda a dieta, a gente vai fazer umas regrinhas de 3 para saber se o de jejum tá... Tem várias referências também, mas vou mostrar essa aqui para vocês, que foi um exemplo. O de jejum tem que estar de 25% a 30% do VET. Isso em relação a calorias. O lanche tem que estar entre 10 a 15. Colação 10 a 15, jantar 20 a 25, almoço 30 a 35 e a ceia de 5 a 10. Mas pode variar esses valores aqui também conforme as outras referências. Quando eu estiver ensinando a calcular, vai clarear melhor para vocês. Como é que a gente calcula o VET? A gente vai precisar, se necessário, né, calcular o peso desejável. Que, por exemplo, eu quero que o meu paciente ele perca 4 quilos. Como eu já ensinei pra vocês que o peso desejado às vezes é muito... Pode ser um valor muito grande, né, pra gente ter que fazer essa redução. E a gente não trabalha com isso. Então a gente vai ajustando aos poucos. Então, por exemplo, eu quero que ele perca 4 quilos, eu quero que ele ganhe 4 quilos. Aí você vai colocar o valor lá, que é o peso desejável. Ou a gente usa o peso atual, que é o peso que é aferido no momento da consulta, ou o peso usual, normalmente é o peso habitual desse paciente, ou também referido, porque esse paciente vai referir pra gente, olha, hoje eu tô com 50 quilos, mas normalmente o meu habitual é 55. Então você vai considerar isso. Peso ideal seria aqui o peso desejável que eu comentei com vocês, que é aquele cálculozinho que a gente faz de acordo com o IMC. Lembram disso, né? Lembramos, Pro. Certo. Que é o peso teórico estimado. E o peso desejado, que também vai ser esse peso teórico estimado. Aí a gente pode pensar assim, o peso ideal é aquele que a gente faz o cálculo e, por exemplo, o ideal é que ele esteja com 55 quilos, mas hoje ele está com 65. Então eu vou trabalhando aos pouquinhos. Eu vou trabalhar reduzindo 4, depois reduzo mais 4, enfim. E aí vai ser sempre com base no IMC, considerando as metas estabelecidas ou a curto ou a longo prazo. A escolha do peso, você vai ter que levar em consideração também a situação clínica toda quando fizer o IMC. Lembrando que paciente que é atleta, paciente que faz musculação, muitas vezes pode ser que esse IMC dê alto às custas de massa muscular, né? Então, por isso que sempre tem que fazer a correlação com as outras informações que tem para correlacionar. Para calcular o VET, em adultos obesos, por exemplo, a gente pode ajustar esse peso, e aqui é o cálculo do peso ajustado, que é peso ideal. A gente faz lá o cálculo com o IMC primeiro do peso ideal.
E aí faz uma subtração aqui, peso atual menos peso ideal vezes 0,32. A gente pode usar o peso ajustado a partir dessa fórmula aqui. Vou colocar em outro momento, quando acabar a aula, esse cálculozinho pra gente já testar e botar a mão na massa. A gente pode calcular o VET por vários métodos, né? A gente determina os fatores que devem ser levados em consideração, calcula por vários métodos que a gente já viu também em aula no semestre passado, e diante dos resultados a gente escolhe aquele que atende os objetivos que foram estabelecidos. Por que é importante frisar isso? Muitas vezes você vai fazer um VET de determinada referência e vai fazer outro uma referência diferente. E aí os valores deram uma discrepância, assim, por exemplo, mais de 300 calorias. E aí, eu uso qual? Isso aí vai ser a seu critério. Você vai observar, de acordo com esse caso clínico, de acordo com o objetivo desse meu paciente, qual é o que vai atender melhor o que eu estou querendo que ele alcance aqui. Então, precisa ter esse olhar clínico, né? A gente vai aos poucos ajustando de acordo com as informações que a gente absorve da própria anamnese. E André, eu uso qual? Você vai usar a que você achar mais interessante. Não tem erro. Se tiver lá, esse VET é para determinada idade, para determinado sexo, aquele ali também. Eu não vou te dizer qual é o melhor para você escolher, utilizar. Você vai escolher o que você acha mais interessante de acordo com o seu caso clínico e só vai referenciar. Justifica por que você utilizou ele. Eu utilizei tal referência por conta disso, disso e disso. Então, sempre justificar essa sua escolha de acordo com essa referência que você utilizou e por que você fez isso. Nos indivíduos sadios, o gasto energético ele é principalmente determinado pelos fatores. Falamos isso, ainda está bem recente. O gasto energético basal, a termogênese que é induzida pela dieta, esse gasto energético basal vai ficar entre 60% a 75%. A termogênese induzida pela dieta, que é aqui a questão da alimentação, fica de 6% a 10%. A atividade física, 15% a 30%. E outros de 2% a 7%. Então, tudo isso aqui é o que vai interferir nesse gasto energético, o que vai, na verdade, o que é que está relacionado com o meu gasto energético diário? Tudo isso aqui, né? É importante também lembrar da termorregulação, vocês vão ver isso aqui também em nutrição esportiva, que é muito interessante. Eu vou falar mais detalhado sobre isso. Alguns estágios da vida, que a energia gasta para a formação de novos tecidos e a produção do leite materno. Nesses momentos aqui, eles precisam de mais energia, então a gente também leva em consideração e coloca como adicional. Criança, por exemplo, adolescente, sempre vai ter um adicional de calorias por conta desse processo de desenvolvimento, de crescimento. E quando está em produção de leite materno também, a gente adiciona a quantidade de calorias que é necessária. E aí aqui a taxa metabólica basal, que é a energia necessária para a manutenção das funções fisiológicas basais. Aqui já também não é novidade para vocês, está bem recente que a gente viu. Aqui está um exemplo das formas para o cálculo de VET, sempre de acordo com idade e com sexo. Adulto, esse daqui gente, vai ser muito parecido com o que vocês viram em criança e adolescente. Só vai mudar os valores que vão ser mais altos aqui, não vai ter aquele adicionalzinho de calorias que a gente via. Mas o que eu gosto de trabalhar, como vocês já sabem, é esse daqui, né? A NEE, que é das DRIs 2002. É aquele VET da mesma forma que vocês fizeram no semestre passado, né? Vou só destacar aqui, esse VET aqui a gente vai utilizar em nutrição humana. Aquele método prático que eu mostrei ontem, a gente vai utilizar em nutrição esportiva. Certo? Ficou claro para vocês? Sim. Pronto, essa fórmula aqui o I sempre é a idade, CAF, né, que é o fator atividade física, o peso e a altura. Mesma forma que vocês faziam o outro, não tem erro. Todo mundo tá fresco ainda disso, né? Tem pouquinho tempo. Coeficiente de atividade física,
para homens maiores que 19 anos e mulheres maiores ou igual a 19 anos, né? 1 para sedentário, 1,11 se for pouco ativo, 1,25 se for ativo, 1,48 muito ativo. Não confundir isso aqui, porque homem é um valor, mulher é outro. Mulher 1 para sedentário, 1,2 para pouco ativo, 1,27 para ativo e 1,45 para muito ativo. Aqui é um método prático. Isso aqui é importante vocês utilizarem. Sempre lembrem disso. Vocês vão trabalhar bastante também com dietoterapia. Não, dietoterapia vocês vão trabalhar mais com Harris Benedict. Eu não sei se eu coloquei aqui. Trouxe. Vou botar. A gente fez Harris Benedict semestre passado? Não, né? Não. Vocês vão trabalhar mais com idoso. Isso aqui, mas de qualquer forma eu vou pedir para vocês fazerem esse cálculo que é para já ficar sabendo. E aqui, mas pode ser também para pacientes idosos. É bom utilizar esse Harris Benedict. Então a gente vai ver direitinho. Aqui é um método prático. Se eu quero que o meu paciente perca peso, eu vou só escolher um valor aqui entre 20 a 25 quilocalorias, multiplico pelo peso do paciente e já tenho o resultado da quantidade de calorias que ele precisa no dia. Se eu preciso que ele mantenha o peso que ele tá, né, de forma sem estresse, escolho um valor aqui entre 25 a 30. E aí vocês também podem ir ajustando. Se eu fiz assim, eu utilizei 30, já achei esse VET muito alto. Eu vou botar aqui 27 ou 25, vai ajustando de acordo com o objetivo do paciente, de acordo com o caso clínico. Eu preciso que o meu paciente ganhe peso, 30 a 35 quilocalorias. Então, eu vou escolher uma faixa aqui de valor entre esse aqui e multiplico pelo peso dele. Se estiver passando por alguma cirurgia eletiva, essas cirurgias que não tem urgência, né? São aquelas que dá para esperar por algum motivo. 32, multiplico pelo peso. Se ele estiver passando por um trauma, politrauma, 40. Tiver em sepse, 25 a 30. Só que esses outros aqui, vocês vão ver só em dietoterapia. Isso aqui não tá a nossa competência agora, não. Mas, de qualquer forma, eu falo a nível de informação. Vocês já chegam lá conhecendo. Oi. Esse cirurgia eletiva em geral, aí o paciente vai ganhar ou perder peso? Ou... Normal, isso que eu fiquei aqui sem é entender. pós-cirurgia. Normalmente, o que acontece? Depletam, né, as necessidades do paciente quando tá lá no pós-cirúrgico. Então, aqui vai ficar como se fosse para ganho, né, para aquele momento ali. É uma oferta maior porque ele tá precisando de mais calorias ali naquele momento. Uma recuperação. Para no recuperação, isso. Essa é a palavra, recuperação. Só que assim, isso aqui é no momento da cirurgia, né? Os dias após. A partir, saiu de casa, saiu para casa, tá de alta, aí a gente já vai trabalhar com outra estratégia. Entendi, obrigada. Aqui é a equação de Harris-Benedict. A equação de Harris, você vai fazer primeiro o gasto energético basal, que não é nenhuma novidade para vocês, porque a gente já fez, né, cálculo de GEB no semestre passado. Então, o cálculo é super fácil, aqui você vai utilizar também peso, altura e idade. Só que esse aqui é só pra gente saber qual é o gasto energético do meu paciente. Para eu saber a necessidade energética diária, eu vou precisar fazer isso aqui, ó. O GET, que é o gasto energético total, vai ser o valor do GEB, que é a taxa metabólica basal dele, esse primeiro valor que a gente encontrou, vai multiplicar pelo fator atividade, pelo fator injúria e pelo fator térmico. Então, eu vou ter que levar em consideração se essa pessoa aqui é sedentária ou não, qual o nível de atividade dela, o fator injúria que está relacionado com a doença que ela se encontra, ou se ela passou por algum processo cirúrgico, enfim, e o fator térmico, que é a temperatura dela. Aí aqui a gente vai utilizar esses valores. Se ele tiver acamado, o fator atividade vai ser 1,2. Aqui vai ser só substituição de fórmula. Se ele tiver acamado mais móvel, aí eu utilizo 1,25. Né? No caso aqui, acamado para esse doente é sem deambular, que aí ele não se mexe, não levanta, não anda. Se ele deambula, que é esse movimento de andar e tal, é 1,3. Aí a condição clínica,
vai me dizer qual é o fator injúria que eu tenho que colocar lá. Ele tem câncer, vou utilizar 1,45. Passou por alguma cirurgia letiva, 1,2. Tá em desnutrição grave, 1,5. Tem alguma doença cardiopulmonar, 1. E aí tem uma série de doenças aqui, de condições clínicas, na verdade, com fator injúria, para você utilizar. Então, aqui vai só substituindo e depois vai fazer a multiplicação. E o fator térmico, se tiver afebril, se já tiver aumentando de acordo com o aumento da temperatura, que vai aumentando o valor também. 38 graus, 1,1. 39, 1,2, enfim. Quanto mais grave for a situação, maior vai ser os valores e maior vai ser esse VET, né? Esse GET, na verdade, que é o gasto energético total. Pode ser esses duas nomenclaturas. Visivelmente assim, é fácil, não é? Vocês já fizeram esse gasto energético antes, então é só multiplicação aqui, substituição de fórmula e multiplicação. Depois, a senhora disse que pode usar só mais em idoso ou pode usar em pessoas normais, acamadas no hospital? É mais em pessoas hospitalizadas. Mais idoso, se tiver com alguma condição clínica, se tiver com desnutrição, se tiver precisando, assim, de um aporte calórico maior, aí a gente pode utilizar isso, que é mais completo. Vocês podem perceber. No caso, pode usar em qualquer adulto, idoso, mulher, homem, normal, não tem idade, né? Não. Paciente hospitalizado ou com alguma injúria, né? Alguma doença. Aqui como é que diz isso? A referência desse VET aqui é da FAO, OMS, de 1985. E aqui é a mesma coisa. Vai calcular a taxa metabólica, o gasto energético, né? E o gasto energético basal e o gasto energético total vai ser a taxa metabólica basal, que é o GET também, vezes o fator atividade. Já vimos isso aqui também no semestre passado. Só que vai ser só, a mudança aqui vai ser de valores para idades. Então aqui eu tenho, para indivíduos do sexo masculino, o fator atividade, o cálculozinho, e aqui para indivíduos do sexo feminino. O que é que vocês vão fazer aqui? Vai escolher a idade, então a gente está trabalhando com adulto. Vamos dizer que é um homem de 30 anos. Então eu vou escolher isso aqui, 15,3 vezes o peso mais 679. Só que aí, depois que eu faço isso, que é essa taxa metabólica basal, eu vou multiplicar pelo fator atividade. Qual é o fator atividade? Vocês podem utilizar esse daqui. Masculino, se tiver em repouso absoluto, eu utilizo 1,27. Se tiver em repouso relativo, 1,40. Faz atividade leve, multiplico por 1,55. Moderada, 1,8. Enfim, isso aqui vocês podem utilizar até para pacientes que fazem musculação também, mas porque tá considerando atividades, né, de intensidade moderada ou muito intensa, 2,10. Esse fator de atividade vocês vão utilizar nisso. Então, não tem segredo. Eu faço aqui a taxa metabólica basal, que é essa fórmula aqui. Para homem vai ser esse, para mulher vai ser esse. Após encontrar esse valor dessa fórmula, multiplico pelo fator atividade. Aí eu tenho o meu gasto energético total. Aqui é só para vocês saberem quais são as atividades a nível leve. Homens, trabalhadores de escritório, advogado, médico, enfim, mulher. Empregadas em escritório também, ou dona de casa. Moderadamente ativo, homem, a maioria dos homens em indústria. Estudantes, operários de construção. Mulheres, operários de indústria, donas de casa com atividades domésticas. Estudantes, trabalhadoras em lojas. Aqui é só para vocês saberem qual o fator de atividade que vocês vão utilizar de acordo com o seu caso clínico. Ficou claro esse? Posso passar? Pode. Densidade calórica. Vimos semestre passado?
Acho que não lembro. Vimos. Acho que a gente viu. Que a gente faz uma divisão do valor do VET pelo volume, para saber se essa dieta que a gente está ofertando é normocalórica, hipercalórica ou hipocalórica. Normalmente, as dietas normocalóricas têm a quantidade de energia para manutenção do peso adequado e das atividades diárias. A dieta hipercalórica é aquela quantidade de energia para ganho de peso ponderal. E a hipocalórica para a quantidade de energia para perda. Aí a gente só vai fazer no cálculo, na aula de adequação da dieta, eu vou trazer esses valores de referência. Vocês vão saber se dividindo um pelo outro vai ser normocalórica, hipercalórica ou hipocalórica. Isso aqui vai me dizer o que eu tenho que colocar lá na característica da dieta. Lembra? VET hipocalórico para o peso desejado, normocalórico para o peso atual. Enfim, é isso aqui que vocês vão utilizar. Aqui é a distribuição de macronutrientes. Eu quero saber quem tem dificuldade de fazer a distribuição de macro. Acredito que os meninos que estavam comigo no semestre passado... Todos Eu não lembro. Não lembra, né? Não. Alguém mais? Eu vou pegar o material que eu coloquei no semestre passado, eu acho que eu tenho ainda, do cálculozinho ensinando a fazer, e coloco no AVA, certo? Tá bom. Certo. Eu coloquei o passo a passo lá, tá bem direitinho, dá pra entender. E aí qualquer dúvida você fala comigo que a gente vai ajustando. Tá certo. Aqui é a recomendação de carboidratos. 40% dos carboidratos de mono e de sacarídeos, 60% dos carboidratos polissacarídeos, sacarose até 25% do VET ou 10% do VET. E a recomendação geral aqui é: a Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição considera que você utilize de 60% a 70% do VET. Aqui a WHO de 2003, 55 a 75. A DRI de 2002 45 a 65. E a Sociedade Brasileira de Cardiologia de 2005, 50 a 60%. Então aqui vai ficar a seu critério qual a quantidade que você vai escolher, lembrando que vai sempre referenciar, que vai me justificar o porquê que você utilizou isso. Aí aqui, limitar carboidratos simples, segundo essa primeira referência. Essa segunda referência aqui, menor que 10% do VET, esses carboidratos refinados. A DRIS, menor que 25% do VET. E essa outra aqui a gente não tem. Mas sempre a gente vai ofertar o mínimo de carboidrato simples possível, né? Porque não é uma fonte interessante de carboidrato. Quanto ao teor de carboidrato, isso aqui também é importante para vocês lembrarem na hora das características da dieta. Normoglicídica, de acordo com os valores de normalidade recomendados. Hipoglicídica, oferta abaixo dos valores da normalidade, e hiperglicídica, oferta acima dos valores de normalidade. Então, se eu ofereci aqui menos que 60%, de acordo com essa referência aqui, vocês vão sempre se basear com a referência. Se eu estou trabalhando com essa e eu ofereci menos que 50%, é uma dieta hipolipídica. Se eu escolho entre 60 a 70, vamos dizer 65, uma dieta normolipídica, para essa referência. Se eu passei de 70% do oferecimento de carboidratos, é uma dieta hiperglicídica. Eu acho que eu falei até lipídica aí nesse meio, né? Mas sempre se baseia assim: se eu estou bem abaixo do valor de normalidade, valor de normalidade sempre vai ser isso daqui que essa referência está me dizendo, né? 55 a 75%. Tá entre esse valor aqui, normoglicídica. Está abaixo do valor que você escolheu da referência, hipoglicídica. Passou do limite máximo aqui da normalidade, hiperglicídica. Ficou claro? Ficou pronto. Percebam a importância de vocês referenciarem. Por quê? Pode ser que você utilize essa aqui, da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição. Ofereceu 50.
Para essa referência aqui, você está ofertando uma dieta hipoglicídica. Mas se você escolher aqui da DRI de 2002, ela já é normoglicídica, né? Porque aqui diz que entre 45 e 65 é uma dieta norma. Então, sempre não esquecer de referenciar. Eu gosto de trabalhar com isso aqui, viu, gente? DRI, a MDR de 2002. Esse aqui é o valor excelente para a gente trabalhar de carboidrato. Em relação às proteínas, a Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição 10 a 12% do VET. E se for idoso, 12 a 14%. Aqui a WHO de 2003, 10 a 15%. E a DRI de 2002, 10 a 35%, ou 0,8 a 1 grama por quilograma de peso. Lembrando, para eu saber se essa dieta é hipo, normo ou hiperproteica, menos que 0,8, quando você vai fazer a distribuição de macro lá, você vai ter esse valor aqui de grama por quilograma de peso. Menos que 0,8, hipoproteica. Entre 0,8 a 1, normoproteica. Passou de 1, hiperproteica. Certo? Aí a normoproteica vai estar dentro dos valores de normalidade recomendados, as hipoproteicas abaixo dos valores de normalidade, e é muito indicado para patologia renal. Hiperproteica vai ser aquela oferta acima dos valores da normalidade recomendados, e é muito indicado para doenças, para patologias catabólicas, né? Para desnutrição, para se ele tiver hospitalizado, a nível de recuperação, ou se passou por alguma cirurgia, enfim. A gente vai trabalhar com dieta hiperproteica. E paciente obeso, trabalhando com emagrecimento também, dieta hiperproteica. Alguém quer falar? Em relação ao lipídio, aí você pode se basear aqui também, tem várias referências. A Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição está aqui entre 20 a 25% do VET, ou 15 a 30% de acordo com a WHO. A DRI já trabalha com 20 a 35%, e a Sociedade Brasileira de Cardiologia de 25 a 35%. Qual que eu gosto de trabalhar? DRI também. Aí aqui sempre se basear em relação aos ácidos graxos saturados, que deve ficar entre esses valores aqui. Se você for trabalhar com essa primeira referência, menor ou igual a 8%. Isso aqui, gente, para saber quanto de gordura saturada, também só calculando, certo? Mas não precisa apertar a mente com isso agora não, só para vocês saberem. Ou menos que 10% do VET, de acordo com essa outra referência. Aqui já não tem definido, de acordo com a DRIS. E a SBC, menor que 1% do VET, ou menor que 7% do VET, se o LDL colesterol tiver aumentado. Tem aqui a referência de ômega 6, a referência de ômega 3, os ácidos graxos trans, de colesterol. Normalmente a gente vai se basear lá, porque se a gente for calcular também que tem como, trabalhar com colesterol com menos de 300 mg dia. Essa é a referência que a gente utiliza. E aqui, segundo a Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, menor que 100 para cada 1000 calorias. Também é interessante pra gente trabalhar. Oi. Uma pessoa, no caso, com gordura no fígado e com problema cardiovascular, no caso, no caso, uma recomendação ideal aí seria qual? Trabalha com menos de 300 mg. Ou se observa também se o LDL tá alto, aí fica com entre 200 mg por dia, acho que tá na faixa, né? O intermediário aí. Obrigada. Aí aqui a gente sugere que o máximo seja de 1 grama por quilograma de peso por dia para pacientes adultos. Isso aqui é outra coisa. As referências vão vir em porcentagem, como aqui, por exemplo, ou em grama por quilograma de peso. Então, vocês também podem escolher qual que vai querer trabalhar. Ou
Depois que fez lá a distribuição de macro e olhou naquela partezinha que tem a grama por quilograma de peso, observar se está dentro da referência também. Aqui, as recomendações, se a gente for ver, se a gente for se basear em gramas por quilo de peso. 1 a 2 grama por quilograma de peso por dia. Carboidrato vai ficar entre 4 a 7. Isso aqui é a mesma coisa que a gente estava vendo ontem em esportiva. Lembra que eu estava trabalhando que me perguntaram, isso aqui eu tenho que multiplicar pelo peso? Você vai escolher aqui, você vai ver, na verdade, se o valor que deu na distribuição de macro está dentro da referência, dentro dessa referência aqui, se você for utilizar. E aqui tem a referência, para vocês saberem qual é que vai colocar lá. Em relação às proteínas, 0,75 de acordo com a FAO-OMS, aqui a RDA 0,8 a 1, a Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição 1, idoso a gente trabalha com 0,75, e a DRIS 2002 0,8. Pode se basear por isso aqui ou então por aquele material da DRIS também que tem lá a quantidade, a referência de grama por quilograma de peso dia. E se o paciente ele tiver em alguma situação de catabolismo, que é aquele desgaste, né, o gasto em excesso, aí a gente sempre vai sugerir valores superiores a 1, mas não exceder as 2,5 gramas por quilo de peso dia. No caso de pacientes desportistas, atletas, a gente trabalha com valores assim mais altos mesmo. Entenderam isso de grama por quilograma de peso? No caso é a mesma coisa que a gente fez na distribuição. A gente vai multiplicar pelo peso, né? Lembra que quando você está lá fazendo a distribuição de macro, você multiplica e coloca lá no quadradinho o valor? Isso, é isso mesmo. Não tem erro não. Isso aqui não é novidade para vocês. E aí, quanto ao teor de lipídico, vai ser normolipídico se estiver dentro dos valores de normalidade, hiperlipídico se estiver acima dos valores de normalidade e hipolipídico se estiver abaixo. Então, vamos dizer aqui que você escolheu 10% de lipídio. Podem ver que em todos aqui vai estar abaixo dos valores de referência, né? Então, vai ser uma dieta hipolipídica. Estou trabalhando com 40% hiperlipídica. E se tiver entre esses valores aqui, por exemplo, 25 deu, ou 20, vai ser uma dieta normolipídica. Isso aqui vocês não podem errar, não. Aí, depois que você faz tudo isso, você vai fazer a distribuição de macronutrientes, estabelecer a quantidade desses micronutrientes que são necessários. Lembra naqueles casos clínicos eu pedi para vocês colocarem valores alcançados e valores estimados? Nos valores estimados vocês vão colocar justamente esses valores aqui que vocês esperam alcançar. Então, se eu estou trabalhando com a FAO-OMS, eu espero alcançar 0,75. Qual foi o valor que eu alcancei? Aí você bota lá, 0,8. Os micronutrientes é a mesma coisa. Qual é a minha recomendação de micronutrientes para esse sexo, para essa idade? Vai colocar lá na tabelinha e o valor alcançado. Como é que eu vou saber qual é o valor de recomendação? Tabelinha da DRIS. Certo? Estabelecer as características físicas e fisicoquímicas da dieta. Pensar, pesquisar e selecionar os alimentos. É necessário conhecer os alimentos fontes dos nutrientes que você vai prescrever. Então, eu quero priorizar aqui cálcio, ferro, magnésio. Quais são os alimentos ricos em cálcio, ferro e magnésio? Aí você vai, pesquisa e faz sua dieta com base, dando ênfase a alimentos que são fontes desses micronutrientes. Com base nesses alimentos, você vai elaborar esse cardápio com as quantidades em gramas, vai considerar o inquérito alimentar, as preferências e as aversões que ele tiver, as intolerâncias, as alergias, os hábitos alimentares do indivíduo, observar a viabilidade dos horários e o número de refeições. Por que é importante levar tudo isso aqui em consideração? Eu não vou colocar nada que o meu paciente não pode pagar, eu não vou colocar nada que não faz parte da cultura dele, eu não vou colocar nada que meu paciente não consegue comer de jeito nenhum. Se ele tem intolerância ou alergia, também não vou colocar. Então, por isso que é preciso fazer com muita atenção
para não ofertar o que o indivíduo não vai consumir. Alimentos que são viáveis de acordo com os horários das refeições. Por exemplo, eu queria colocar aqui uma pipoca para ele de tarde. Só que de tarde ele está no trabalho. Eu vou colocar uma pipoca? Ou então algo que precisa ser esquentado e no trabalho dele não tem micro-ondas. Então tem que levar em consideração tudo isso. Utilizando a tabela, vai iniciar o cálculo da dieta, buscando alcançar essas quantidades que foram estabelecidas, tanto de macro quanto de micronutrientes. Vai equilibrar esses macronutrientes do cardápio, considerando o desvio para mais ou para menos. Gente, aqui tá com a diferença de 2 gramas. Lembra que eu falei com vocês que podia passar 2 para mais, 2 para menos? Eu acho que eu trabalhei com 5, não foi? Me lembrem aí. Foi 5, pronto. 5, né? Então a gente pode manter os 5. Ter sempre cuidado com o excesso dos alimentos para manter o equilíbrio. Calcular os micronutrientes de acordo com a prescrição estabelecida. E evitar utilizar as preparações prontas das tabelas de composição. Por quê? Tipo assim, de noite eu botei uma sopa. Pô, gente, pelo amor de Deus, não bota sopa na dieta não. Quem aguenta? Tudo é sopa, sopa, sopa. Tanta coisa boa pra gente comer de noite. Bota raízes, bota uma combinação lá de raiz com proteína. Enfim, não precisa ser só sopa. Mas vamos dizer que você escolheu uma sopa. Aí vai lá na tabela e pega sopa. Não sei. Como é essa preparação de sopa? Não sei, pra mim pode estar diferente da que Brenda fez. Então é evitar trabalhar com essas composições já prontas. O que é que leva na sopa? Aí você vai e coloca. Por isso que eu não gosto de trabalhar com sopa. Eu prefiro colocar lá aipim, frango desfiado, café e leite. Exemplo. Eu vou procurar cada um deles e vou ter meu valor certinho dessa refeição. Sempre justificar a conduta de todos os itens da dieta. Então lá, escolhi cálcio. Por que eu escolhi cálcio? A dieta calculada contém 1000 miligramas de cálcio, ou seja, está de acordo com a recomendação das DRIs de 2002, que foi a recomendação que você escolheu trabalhar, tanto para a idade quanto para o sexo do paciente. E essa quantidade justifica-se pelo fato de que o paciente não apresente, para que o paciente não apresente deficiências nutricionais. Enfim, você vai justificar de acordo com o seu trabalho do seu paciente por que você está ofertando essa quantidade de cálcio. Não é só aleatório. Eu vou colocar aqui nessa dieta cálcio, ferro, magnésio, potássio. E por que quis colocar? Porque tem que calcular algum micronutriente? Não, de forma alguma. Eu preciso ofertar o que o meu paciente precisa. E explicar por quê. Vai observar a consistência das preparações, a qualidade dos nutrientes oferecidos. Após equilibrar os macronutrientes e os micronutrientes, transformar de grama para a medida caseira as quantidades dos alimentos. Eu gosto sempre de colocar, a gente já fez isso semestre passado, vai ter lá, né? Você vai colocar a quantidade de gramas e a medida caseira. A pessoa tanto pode pesar quanto utilizar lá em pedaços mesmo, colheradas, enfim. É sempre importante colocar as duas coisas, principalmente quando vocês estiverem já trabalhando, certo? E aqui a gente vai sempre calcular grama para fazer o cálculozinho a divisão lá. De grama pela quantidade de carboidratos e vice-versa também. Cálculo de adequação da dieta, vocês vão ver mais pra frente. Calcular todos os quocientes da dieta, analisar o cardápio calculado, e aqui vai ser o cálculo da adequação da dieta. E André, o que é isso? É para saber se de fato esse plano que eu prescrevi está adequado, está interessante para eu prescrever. Elaborar o cardápio de substituição. Vou ensinar vocês a fazer uma substituição aqui nessa disciplina, esse semestre. Mas não se preocupe que vocês não vão precisar calcular a substituição não, nesse momento não. Vocês vão precisar saber como é que calcula a substituição dos alimentos. Mas sempre vai ser cardápio de um dia, viu? Todo mundo me perguntava, pelo amor de Deus, Yandra, precisa colocar mais? Não, é só a mesma forma que a gente trabalhou o semestre passado. Isso aí, daqui pra frente vocês veem. Utilizar sempre os alimentos da região e da época, levando em conta as condições socioeconômicas e culturais do indivíduo. Não esquecer de colocar a referência das tabelas que utilizou para os cálculos dos alimentos.
E quando utilizar mais de uma tabela para os cálculos, sinalizar o alimento e os nutrientes e colocar uma legenda no rodapé. Então, sempre colocar qual foi a referência que você utilizou, certo? Isso aqui é para a vida. Sempre, qualquer trabalho que a gente for fazer, referenciar. Quando vocês forem fazer as dietas, começar a calcular os planos alimentares dos casos clínicos, enfim, sempre volta para esse slide aqui, que aqui tem o passo a passo para você prescrever. Então, deixa esse slide no lugar que sempre você vai lembrar para ficar olhando. Aqui, em relação à recomendação de líquidos, eles vão participar das reações metabólicas e a manutenção da temperatura do corpo. O líquido da dieta vai ser aquela água metabólica mais a água dos alimentos sob forma líquida. Então, para calcular a água metabólica, que todo mundo lembra, né? Gente, eu tô perguntando assim porque os meninos estavam comigo semestre passado. Mas quem não estava comigo, como a Madalena falou no instante aí, me diz aí se sabe fazer esse cálculo ou não. Eu tenho um videozinho dele também, posso colocar lá no AVA, já pronto. Colocar, pronto. Viu? Eu não lembro. E a outra é Marcleide, lembra? Aqui, a recomendação de líquidos. A ingestão total, esse aqui é o cálculo. Mas a recomendação é em média de 1 ml por quilocalorias por dia. Então, você vai multiplicar, né? A quantidade de ml pelo... Oi. É uma aula prática que a gente fez no segundo semestre. No posto lá, com a gestante. Lá ensinou a gente a calcular 35 ml pelo quilo de peso. No caso, a pessoa tem 60 quilos, vai ser 35 vezes Isso. 60. Assim também tá certo? Tá, agora lembrar de referenciar. Agora não sei a referência, porque ela não botou referência. Ela ensinou assim, para fazer esse cálculo e agora... Eu não... Mas aí, no caso, é um líquido geral de água. Eu não me lembro agora, assim, de cabeça qual é essa referência, não. Mas procura no Google que tem, se você for utilizar ela. Aqui de forma geral... Não, aqui tem, ó. Ou 35 quilogramas vezes o peso por dia. Tá vendo? É pela... Aí, no caso... Pode utilizar essa referência aqui. Então, no caso, assim, também tá certo. Tá. Aqui, em relação aos condimentos, que são substâncias utilizadas em pequenas quantidades, para objetivando melhorar a palatabilidade, o aroma, a coloração dos alimentos. E esses condimentos, ele favorece a aceitação e a adesão à dieta. Isso aqui, gente, já é uma justificativa de por que eu estou priorizando tais condimentos, né? Aqui, por exemplo, a FAO fornece a recomendação de 5 gramas por dia de sódio, né, de sal, e evitar o excesso de condimentos picantes. Em relação às características físico-químicas, a gente vai falar sobre as fibras. Todo mundo lembra disso, né? Vai priorizar qual tipo de fibra, de acordo com a solubilidade. As solúveis, elas se ligam em água. Tem aspecto de gel, são normalmente as pectinas e as gomas. As insolúveis, elas estão lá para acelerar o trânsito intestinal. São as celuloses, a lignina, a hemicelulose. Promove efeito fisiológico benéfico como laxante, reduz colesterol, controla a glicemia. E aí tem a recomendação geral de fibras aqui para adultos, que é de 24 a 31, idosos 21 a 30, mas se baseiem pelas DRIs na hora que for fazer. Observem lá, de acordo com a idade, aquele material que vocês viram. Lembrando, fibra demais também, se passar muito, não vai fazer bem. Então, sempre ficar dentro da recomendação. As características físicas vão ser relacionadas ao volume, que é a quantidade de alimentos sólidos e líquidos, em relação à quantidade de quilocalorias. Então, a gente faz um cálculozinho lá, ó. Volume é igual à quantidade de gramas que a gente conseguiu lá daquele valor que encontra na ficha de análise e divide pela quantidade de quilocalorias que a gente alcançou. Sempre isso aqui vai ser com os valores alcançados, certo? Não vai ser com os valores estimados, não.
Se a gente fizer esse cálculo aqui, dividindo um pelo outro e der normal, e der 1, vai ser normal, volume normal. Se der menor que 1, o volume está diminuído. Se der maior que 1, vai estar aumentado. Então, a gente vai fazer esse cálculo para na hora que fizer as características da dieta, lá quando chegar nas características físicas, eu dizer de forma certinha se está normal, diminuído ou aumentado esse volume aí que eu prescrevi na dieta. Fracionamento. Aí o fracionamento é mais fácil, não precisa fazer cálculo. Eu ofertei quantas refeições? Se for entre 4 a 6, fracionamento normal. Menor que 4 refeições, reduzido. Aumentado, maior que 6 refeições. Aqui é a distribuição do VET por refeição. Tem essas duas referências aqui. Foi o que eu mostrei para vocês lá no início. Não vou focar agora porque eu vou ensinar esse cálculo na aula de adequação da dieta. Mas sempre dá uma olhada nessa referência para ver se tá. O de jejum tá entre 20 a 25, tá entre 20, colação tá dentro desses valores aqui, enfim. Destaca-se a importância do fracionamento, permitindo refeições de pequeno volume, mas que sempre devem ser adaptadas à disponibilidade do indivíduo em função das suas atividades profissionais. Então, por exemplo, a gente orienta que sejam de 5 a 6 refeições no dia, mas o meu paciente ele não consegue fazer nem 5, consegue fazer 4 refeições no dia, porque a rotina é corrida, porque não dá para fazer o lanche no trabalho, então eu vou ter que adequar esse plano alimentar de acordo com a disponibilidade dele. Então, por isso que quando a gente está lá fazendo aquele inquérito alimentar, eu pergunto horário que ele faz a refeição e qual o local, para eu considerar, na hora do cálculo, prescrever de forma correta, de forma que ele consiga fazer. Em relação à consistência, a gente vai se referir à textura do alimento ou da preparação que se encontra a temperatura ambiente e pode ser classificada em líquida restrita, líquida completa, semilíquida, pastosa, branda e normal. Qual é a consistência dessa preparação que você está ofertando? É normal, é pastosa, é branda? Isso aí vai depender da dentição, vai depender se passou por algum processo cirúrgico, vai depender se... enfim, está mais relacionado com patologias, né, com pacientes hospitalizados. Mas, por exemplo, a gente pode estar trabalhando com um idoso que não tem dente. Então, muito provavelmente você vai precisar trabalhar com uma dieta pastosa, né? Ou mais abrandada, que é aquela que tá na transição para o normal, mas é aquela comida mais molinha. Então, isso aí a gente também tem que levar em consideração para colocar nas características da dieta. E em relação à temperatura, que é normalmente em graus, né? E também tem muita relação com a motilidade gastrointestinal. Se a comida ela é oferecida fria a gelada, retarda a saciedade e aumenta a motilidade gástrica. Ofertada de morna a quente, ela vai fornecer mais saciedade, retarda a motilidade gástrica. E se tiver com temperatura mais corpórea normal, apresenta sua melhor metabolização. Não sei se vocês já perceberam isso, mas comidas normalmente de morna a quente, a gente consegue ter uma saciedade muito maior do que as geladas. E isso aqui vai ter que ser levado em consideração de acordo com o caso clínico também. Lembrando sempre que os extremos de temperatura agridem tanto as papilas gustativas quanto a mucosa oral e intestinal também, né? A gastrointestinal. Então, oferecer mais assim na temperatura normal. Aqui é para a gente avaliar a adequação da dieta. A gente vai conhecer a necessidade do indivíduo para um dado nutriente, vai conhecer a ingestão habitual do indivíduo, que vai variar muito aí de pessoa para pessoa. E aí o primeiro passo é obter a ingestão dietética total com maior acurácia, seja de alimentos e suplementos ou os dois. Escolhe a DRI apropriada para o uso como referência. No caso aqui é o que a gente falou, de AR, AI ou L. A gente vai sempre ficar aqui entre a RDA, na verdade, aqui eu acho que eu errei. Entre a RDA e a AI. E olhar sempre se está dentro dos valores da UL também, se não está ultrapassando o limite máximo, que é a UL. E aí você responde as seguintes questões. A ingestão habitual do nutriente está adequada? Existe risco de algum efeito adverso? Se tiver algum risco aqui, eu vou precisar rever.
Aí aqui eu não vou me atentar à leitura, são os exemplos de prescrição. Vocês veem depois a forma como vocês devem colocar lá nas características da dieta. Já mostrei semestre passado, mas é bom olharem direitinho aqui esse material de novo. Em relação aos macronutrientes, como é que eu devo colocar, em relação às características físico-químicas, características físicas, tá tudo bem detalhadinho. E para o cardápio, o que é que deve conter? Os nomes das refeições, os horários das refeições, as preparações que compõem essas refeições e os alimentos que compõem cada preparação, assim como as respectivas gramagens e as medidas caseiras. Aqui é o modelo do cardápio, vocês devem colocar a refeição, qual é, e o horário, o local que ela deve ser feita, a preparação que é, por exemplo, café com leite. Aí no alimento você vai colocar todos os alimentos e as respectivas gramagens e medidas caseiras, e aqui seria a substituição. Caso não trabalhe com esse modelo aqui de substituição, a gente pode botar aqui a opção 2 de cada refeição, ou anexar uma lista de substituição junto ao cardápio, que ele vai observar o que é que pode trocar dia após dia. Tem gente que prefere trabalhar com dieta, um cardápio para segunda, um cardápio para terça, um cardápio para quarta, para quinta, enfim. Vai ficar de profissional para profissional. Esse início de aula vai ser esse assunto. A gente vai dar uma paradinha agora. Deixa eu parar de gravar.